Boa noite aos irmãos. Que Jesus, o amigo incondicional de todas as épocas, possa hoje nos proporcionar a sua paz. Antes das nossas reflexões, alguns agradecimentos aos companheiros que administram a condução desta casa e desta forma são responsáveis por eu estar aqui. Um trabalho memorável e fazer parte dele muito me honra. Quando olhamos à nossa volta e vemos um mundo com uma necessidade de transformação moral de tal grandeza, e vemos as pessoas se reunirem para falar de Jesus ou das coisas atinentes à vida maior, é sempre uma oportunidade especial. Agradeço aos trabalhadores, ao amigo que me precedeu com a música, porque é melhor que o silêncio, só a música. A minha companheira, que abre mão dos seus compromissos pessoais por aqueles outros por mim abraçados. Mas vamos trabalhar. Faziam 400 anos que Israel não tinha um profeta. A boca da imortalidade calou a sua voz, e aquele povo, considerado escolhido, mergulhou na mais profunda angústia da sua história. Na chamada cidade sagrada de Jerusalém, havia uma construção chamada de Torre Antônia, que tinha a finalidade de observar os sacerdotes no templo, para que tudo ficasse sob os olhos do imperador. O Império Romano destendera tentáculos, dominando toda aquela parte do Oriente, como também de todo o mundo conhecido. A intriga e a maledicência caminhavam de mãos dadas, ao lado da injúria e da traição. As características naturais dos homens de espírito pigmeu na luta contra os grandes gigantes do ideal. E foi justamente dentro deste cenário, nesta altura da história, que houve o surgimento de um homem tão grande, mas tão grande, que seu nascimento mudaria toda a estrutura da terra. Um homem tão grande, mas tão grande, que segundo o historiador Ernest Renan, Jesus foi maior do que a história, porque a história não coube nele. A história adequou-se a ele, porque depois do seu nascimento, todos os acontecimentos seriam marcados como antes ou depois dele. Um homem tão grande e portador de uma estranha moral, que era estranha naquela época como é estranha até hoje. Ele dizia que nós deveríamos amar até mesmo aos nossos inimigos. E se essa estrutura de pensamento nos causa estranheza até hoje, imaginemos naquela época, um homem tão grande e portador dessa estranha moral que atendia a todos, tanto as necessidades do corpo como aquelas outras da alma. E não demorou muito para que se começasse a correr a notícia de boca a ouvidos que em Jerusalém agora existia esse estranho homem, esse estranho rabi, que caminhava atendendo as pessoas, atendendo-lhe as necessidades todas, porque naquela época, como é ainda hoje, Jesus é resposta para todas as indagações da alma humana. Onde ele estava, sempre um pequeno grupo de pessoas estava em volta dele. Todos queriam tocá-lo, ouvi-lo, ouvir as suas palavras, os seus consolos, falar das suas misérias pessoais, e Jesus atendia a todos. Conforme o tempo passava, toda a fama daquele homem fora crescendo, ainda mais quando os paralíticos, os leprosos também foram atendidos. Onde Jesus estava, agora uma pequena multidão o cercava. No entanto, a multidão que procurava Jesus naquela época era uma multidão embrutecida. E embora estivessem à busca de Jesus, tinham os seus problemas. Podemos imaginar facilmente, lembrando que as pessoas que o buscavam naquela época eram pessoas como nós, apenas com 2000 anos menos educação e cultura. Embora estivessem à busca de Jesus,
Era uma multidão embrutecida, empurravam-se uns aos outros, falavam alto, os mais fortes tomavam os lugares dos mais fracos, que muitas vezes não conseguiam ser atendidos. E os seus discípulos, os seus representantes diretos, viram então a necessidade de organizar esses encontros, organizar os encontros da multidão com Jesus, e tiveram várias ideias. Numa delas, Jesus ficaria numa barca dentro da água e a multidão na terra. Mas durou pouco. Com o passar do tempo, os aflitos, mais aflitos, começaram a entrar na água. Tentaram até subir na barca, quase derrubaram Jesus, também não deu certo. E eles foram tentando administrar esses encontros de maneira que eles pudessem ser mais proveitosos e todas as pessoas tivessem acesso ao Mestre. Até que tiveram uma ideia interessante. E a ideia era a seguinte: colocar Jesus numa das casas dos seus amigos pescadores. A ideia era, depois que as pessoas entrassem, não caberia mais ninguém, eles fechariam as portas e seria mais fácil controlar as pessoas que ali estiveram. Então, dia e hora marcados, começaram a divulgar que Jesus atenderia a multidão na casa de um de seus amigos pescadores, Simão Pedro, ali próximo em Cafarnaum, 7 quilômetros. Começou a espalhar a notícia então. E toda a multidão começou, naquele dia determinado, a convergir para Cafarnaum, para a casa do pescador. E a multidão que procurava Jesus naquela época é a mesma que o procura até hoje. Haviam mulheres aturdidas, crianças órfãos, homens que caminhavam nos sombrios corredores da loucura, alienados pela obsessão, portadores de rancenias e outras dermatoses, criaturas com os olhos apagados, com o coração endurecido, com a língua nirta. Para esses, Jesus era a última opção. Havia narizes, bocas, orelhas carcomidas, o cheiro pútrido da carne humana em degeneração, e todos convergiam então agora para Cafarnaum. Naquele dia e hora determinados, a multidão começou a encher a casa do pescador. Mais diferente do que pensavam, em poucos instantes, encheram toda a sala principal. Além dela, nas janelas eram só pessoas que apareciam, em cima das árvores, e diferente do que esperavam, já não era mais possível fechar as portas. A multidão tomou todo o ambiente. À frente da casa estava Simão Pedro, que começou a ficar preocupado, porque percebeu aquela multidão aselvajada e receou por um tumulto evidente. Não cabia mais ninguém. E naquela época, semelhante aos dias atuais e ao local onde estamos, as casas não tinham muitas divisões. Era sempre de forma quadrangular, tendo geralmente um pátio superior de madeira, como acesso a ele, uma escada lateral de pedras que dava acesso a esse pátio. Ao centro da maioria das casas havia uma claraboia, para acolher os ventos que corriam em direção à montanha, para refrigerar todo o ambiente. E agora já não cabia mais ninguém. Narra-se a história de que o próprio Jesus, se tivesse que entrar pela porta da frente, já não entraria mais. Simão Pedro, à frente, observava toda a multidão eufórica, aselvajada, onde, não diferente das outras oportunidades, empurravam-se uns aos outros. Os mais fortes tomavam o lugar dos mais doentes. Eles até sorriam, mas era o sorriso da provocação, da ironia. Ele começou a perceber aquele clima bélico que se formava e, temendo uma reação piorada, resolveu então chamar Jesus. Saiu por uma porta dos fundos que dava acesso ao mar da Galileia, que na verdade era um lago, onde Jesus comporia mais tarde a inenarrável sinfonia das bem-aventuranças, cantadas até hoje.
Simão vai e diz: Mestre, não cabe mais ninguém, podemos começar. Jesus entendeu o recado. E a multidão asselvajada falava cada vez mais alto, mas dita a história de que Jesus apareceu na porta aos fundos, e vendo aquela multidão, permaneceu quieto. A multidão, ao ver Jesus, começou a emudecer. Sem dizer coisa alguma, aquela multidão embrutecida começou agora a emudecer, a silenciar. É o constrangimento que temos quando estamos diante de tamanha autoridade moral. Sem dizer coisa alguma, a impressão que tínhamos era como se Jesus se multiplicasse e atendesse a todos um a um, sem questionar coisa alguma. A multidão foi emudecendo, alguns até começaram a sorrir, mas já não era o sorriso da ironia, agora era diferente, era o sorriso da paz e da tranquilidade, que brota da alma humana, igual a água que brota da pedra para correr em direção à várzea. As pessoas estavam felizes, sem questionar coisa alguma. A simples presença de Jesus fez a multidão emudecer. Ele estava estoico como uma espada nua, nobre como uma labareda de fogo, que trepida, mas nunca deixa de iluminar. Em poucos instantes, a multidão estava aquietada. Percebendo o clima favorável, Jesus coloca-se à frente e inicia os seus diálogos, os seus discursos. Jesus fala da vida, Jesus fala da morte, afinal de contas, caminham de mãos dadas. Jesus fala que não há males que não possam ser perdoados e de que todos estamos envolvidos na paternidade divina. Jesus falava e a multidão ficara fixada nele. Ninguém ousava mexer-se, desviar um olhar, todos queriam embriagar-se das suas palavras. Ele fora falando, e em poucos instantes, por trás de todos, além da multidão, além da porta, alguém alvitrou: abram alas, necessito ver a Jesus de Nazaré, de quem ouvi falar. A multidão se deteve. Eles começaram a prestar mais atenção ainda em Jesus. Alguns lembravam que estavam ali por uma atitude fraternal, mas se dessem a oportunidade para uma outra pessoa, talvez ficassem sem falar com Jesus. Eles ainda não haviam entendido a máxima de que temos aquilo que damos. A multidão se deteve. Jesus, evidentemente, sabia dos acontecimentos por trás da multidão, mas prosseguiu falando para aguardar a reação das pessoas. Jesus falou da vida, falou de que todos nós estamos aqui e tudo o que ocorre conosco assenta-se numa causa nobre, num fim justo. Jesus prosseguia dizendo, e lá de trás, o homem prosseguiu a mercadear a sua mazela, dizendo: abram alas, necessito de Jesus de Nazaré. A multidão se deteve. Apenas os últimos de trás, os que estavam no final da fila, olharam para trás e viram um homem, ou quase o cadáver de um homem, um paralítico preso a um catre sujo de madeira, fraco, magro, envolto em trapos. Tiveram dó do homem, mas lembravam que eles também tinham os seus problemas. Detiveram-se. Lá da frente, Jesus prosseguia nos seus diálogos, falando à multidão, falando a todos, e todos ficavam parados nele. As palavras de Jesus caíam no coração das pessoas, como pérolas que elas juntavam, como um colar que depositavam na alma. Lá de trás, o homem insistia: abram alas, necessito de Jesus. A multidão deteve-se.
No meio dos diálogos do mestre, ouviu-se apenas a voz de alguns outros transeuntes, que ficaram com dó do homem e disseram: levem-no pelo teto e desçam-no pela claraboia.